Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos neste sábado, véspera de Fla-Flu importante, tenso, nervoso, e parece que a panela de pressão tá estourando, hein, galera? A torcida do Fluminense, ou pelo menos parte dela, esteve essa manhã para cobrar jogadores, cobrar quem passasse na chegada do CT para a última atividade antes do Fla-Flu. Jogadores sendo abordados em seus veículos, em seus carros, na chegada ao CT Carlos Castilho, com palavras de ordem, com cobranças, com intimidação. Clima tá tenso. Clima é de cobrança. Chegou no limite. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você, não é inscrito ainda aqui no canal, seja um dos nossos 36 mil e tantos inscritos já. Se você puder, clica aí embaixo, é de graça, assim como o like, não custa nada. Like e inscrição é 0800, você me ajuda demais. Pois é, galera, o clima esquentou, hein? Essa manhã, na chegada ao CT Carlos Castilho, último treino, onde o Fluminense está precisando de uma certa forma de tranquilidade, de foco, para poder encarar o Flamengo num momento que, digamos, já é de quase desespero no Campeonato Brasileiro, tão cedo, com apenas 10 rodadas, o Fluminense é o último colocado, mas numa situação realmente preocupante. Se você analisar a tabela, só tem time grande no Z4, os times menores, que são times que teoricamente estariam ali, né, rotulados para lutarem contra rebaixamento, estão jogando mais. Estão fora do Z4, estão fugindo dessa situação. Criciúma, Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense. Esses times não estão dando sinais nesse momento de que vão estar ali dentro do Z4 e que vão ocupar 1, 2 ou 3 vagas e facilitar, entre aspas, a vida dos times grandes, incluindo o Fluminense. Hoje, dentro da zona do rebaixamento, estão Fluminense, Grêmio, Corinthians e Vasco. Olha a situação desses 4 times, mas a pior é a do Fluminense, que é o último colocado, ao lado do penúltimo, que é o Grêmio, com o mesmo número de pontos, mas o Grêmio, por exemplo, embora seja 19º também com 6 pontos, tem 2 jogos a menos. Então, olha que situação crítica já vive o Fluminense, e à beira de enfrentar o Flamengo, que é apenas o primeiro colocado nesse domingo. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de você imaginar que vai pegar um adversário mais ou menos desmobilizado, ou mesmo tão desfalcado como está o Flamengo por causa da Copa América. Está, por exemplo, sem Arrascaeta e sem De La Cruz, 2 jogadores da seleção uruguaia que são absolutamente destaques, cruciais, diferenciais nesse time do Flamengo. Então, mesmo contra um time bastante desfalcado, como é esse Flamengo da partida de amanhã, o Fluminense também vai estar desfalcado. Representa um risco enorme de uma derrota feia, de uma derrota contundente, e que pode afundar ainda mais o time na pontuação e psicologicamente. E com um treinador cada vez mais perdido, cada vez mais sem soluções, e pior do que isso, persistindo no que está dando errado. Vou falar mais um pouco disso. Deixa eu mostrar para vocês as imagens dessa manhã, né, captadas por pessoas que estavam ali na manifestação ou em volta, de algumas dezenas de torcedores do Fluminense que ocuparam o acesso, ainda ali na rua, né, a uns 200, 300 metros do acesso ao CT, mas ficaram no local onde os carros têm que passar obrigatoriamente na chegada ao treinamento. Dá uma olhadinha no que eles fizeram na chegada dos jogadores, e aí você vai ver cobranças ao Felipe Melo, ao John Kennedy, ao Alexander e algumas manifestações dessas dezenas de torcedores que estavam ali. Você vai reparar que alguns seguranças, certamente colocados pelo Fluminense, tentando proteger os carros, mas não funcionou muito não. Os jogadores abaixaram o vidro para ouvir as cobranças, ouvir as palavras de ordem, e não estavam muito tranquilos não. Dá uma olhada.
Olha o Marlon aí sendo pressionado. Mete o pé. Ninguém quer você, não. Não renova. Mano, mete o pé, irmão. Mete o pé. Mete o pé. Ninguém quer você, não. Então vai. Fica de pele matar também. Fica de ele matar também. Vai estar aqui. Felipe Melo. Vai estar aqui. Deixa só ele puxar. John Kennedy. Alexander. É sem leme. Ó, é sem leme. Se nós pegar na noitada, ela vai dar na orelha. Se nós pegar na noitada, vai tomar na orelha. É isso aí. Intimidações aí também agora o Alexander e o John Kennedy. Se nós pegar na noitada, vai tomar tapa na orelha. Foi o que eu ouvi aí mais de uma vez. Sendo falado pro Alexander, pessoal xingando ali o John Kennedy também, cheirador, né? Coisa do tipo, assim, vai acabar na papuda. Foi esse tipo de coisa que eu ouvi. Gente, claro que intimidação, violência, ameaça, claro que nada disso faz parte de um universo decente, né, respeitoso, onde tem que haver um limite, claro. A revolta a gente entende perfeitamente, é absolutamente legítima e eu diria necessária. A revolta, a indignação do torcedor, ela precisa acontecer, senão o clube está morto. Se um torcedor do clube como do tamanho do Fluminense não tiver indignado, não tiver puto da vida nesse momento, ele não pode ser torcedor de time grande. Então a indignação, né, a revolta, tudo isso aí tem que ser compreendido, tem que ser respeitado, sobretudo. E claro, que passou do ponto, intimidou, ameaçou, né, praticou alguma violência, que não foi o caso ali, isso aí não pode ser tolerado como algo normal. Agora, estão cobrando as pessoas certas? Ou, vou além disso, estão cobrando os únicos culpados? Sim, os jogadores têm a sua parcela de culpa, é fato. É fato. Estão todos rendendo o que poderiam render? Estão todos focados como deveriam estar? Os jogadores estão entregando o que podem entregar em 2024? Certamente não. Certamente não. Mas a questão aí é festinha, é corpo mole, é falta de entrega, é falta de comprometimento? Eu acho que, na maioria dos casos, não é esse o caso. Eu vejo um time jogando abaixo, eu vejo jogadores jogando abaixo, mas, a meu ver, muito em função, em muitos casos, em função de um esquema, de uma forma de jogar que está simplesmente esgotado. Esse esquema do Fluminense hoje, além de manjado, conhecido, facilmente neutralizado pelos adversários, é um esquema que, a meu ver, saturou. E talvez tenha cansado muitos desses jogadores. Cansado não é no sentido do cara estar fisicamente cansado. É cansado mentalmente do cara falar, não acredito mais nisso. Né? Ainda que seja subconsciente. Ainda que seja uma atitude involuntária. Se você não acredita mais numa proposta, em algo que está sendo forçado a executar, você não vai executar tão bem aquilo ali. Então eu vejo sim, da mesma forma que os torcedores, até um ano atrás, achavam esse esquema de jogo legal, os próprios jogadores, para executar a forma de jogar, também tinham essa confiança absoluta. Eles ainda têm, eles ainda se sentem confortáveis, eficientes, produtivos, jogando dessa forma? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu acho que o que não está dando certo a olhos vistos do torcedor, para os jogadores que estão executando esse formato de jogo, também virou algo, no mínimo, duvidoso e polêmico. E isso interfere na confiança que eles têm. Sim. Mais do que isso, gente. Estão cobrando jogadores. Ok. E o elenco
é desequilibrado o elenco, hoje é pobre de opções, é um elenco envelhecido, é um elenco que carece de qualidade, muitas vezes, e é um elenco que se machuca muito, é um elenco frágil, física e clinicamente. Amanhã o Fluminense vai ter novamente muitos desfalques. Tá? Só abrindo esse parêntese aí. Manuel não vai estar no jogo. Felipe Melo, que não treinou ontem, provavelmente vai ser desfalque. Marcelo, probabilissimamente vai ser desfalque, também já não treinou ontem, deve estar fora do jogo. Samuel Xavier deve estar de volta, é a única boa notícia desses que estão voltando de lesão. Isaac não vai ser nem opção, porque ainda tem uma lesão na coxa. Voltam ao time os que estavam suspensos, como Ganso. O Guga vai ser opção no banco de reservas, provavelmente, porque esses dois estão voltando apenas de suspensão. Mas tirando isso aí, os jogadores que estão disponíveis, alguns em condições físicas e clínicas também precárias, como é o caso do Germancano, que está jogando a temporada inteira com dores, com limitação no joelho. O Keno, que não entrega nada há muito tempo. Simplesmente é um jogador que hoje está jogando apenas com o nome. Então, o que eu estou falando sobre essa questão do elenco é que não adianta cobrar os jogadores apenas. Não foram eles que se contrataram ou que estenderam seu próprio contrato. Nenhum desses jogadores chegou para a diretoria do Fluminense, quando sentou-se com o presidente ou com o dirigente esse ano ou ano passado, para estender o contrato. Ninguém sentou, botou uma arma na cara do dirigente. Eles tiveram uma proposta de renovação, de extensão de contrato, ou foram contratados como o Renato Augusto, como o Douglas Costa, jogadores também muito questionados, com razão, o torcedor tem toda a razão nisso aí, mas quem contratou foi um dirigente. Quem montou o time não foi automontado por eles próprios, não, alguém montou. Então, a responsabilidade é de quem montou o elenco. E aí não estou falando apenas do presidente Mário Bittencourt, é do próprio Fernando Diniz. O Diniz que faz esse trabalho tão questionável esse ano, muito mais do que discutível, é um trabalho medíocre de um treinador que hoje está na última colocação, com a pior campanha da história do Fluminense no século XXI, com a pior campanha da era dos pontos corridos, com o pior início do brasileiro nesse formato, e ainda está querendo justificar, está querendo contextualizar. Ainda está querendo se defender e achar em tudo perseguição. Responder de forma mal criada qualquer questionamento. Não é alguém atacar ele ou acusar de nada. É questionamento sobre o que ele está fazendo. Ele ataca como se estivesse absolutamente sendo perseguido. Com uma campanha dessa. E imagina se ganhar 1 ou 2 jogos. Então, gente, a situação é gravíssima. Vai muito além dos resultados. É uma questão aí de performance, é uma questão de desempenho. Há outros times muito menos qualificados que o Fluminense, mas infinitamente menos qualificados, que estão jogando consideravelmente mais. E eu cito aí o Vitória, que conseguiu uma ótima vitória sobre o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Goianiense, que acaba de demitir o Jair Ventura, mas engoliu o Fluminense no Maracanã, vem bem, a torcida está protestando contra a saída do Jair Ventura. Ninguém entendeu direito, o presidente cismou e tirou ele. O Cuiabá, que contratou técnico estrangeiro e deslanchou. O Cuiabá, gente. O Criciúma, que tem um bom treinador e também está ganhando o jogo, está desandando a ganhar jogo aí, fugiu ali também dessa zona perigosa. Então, esses times aí muito mais modestos, com orçamentos muito menores, com um elenco muito mais desqualificado, estão ali avançando. É uma questão de competência. Não se faz omelete sem ovos, mas você pode fazer um omelete com 1 ou 2 ovos, não precisa ter 5, 6, 7, não. Mas tem que ter competência para isso. O dinheiro que você tem não pode ser mal gasto. Um tem 500 milhões, o outro só tem 10 milhões. No caso do Fluminense, ele tem 100 milhões. Ele está ali num patamar intermediário nesse quadro que eu estou aqui ilustrando para vocês. Mas esses 100 milhões são muito mais desperdiçados do que os dos clubes que têm apenas 10 milhões, que gastam melhor o seu dinheiro. Então a discussão é a seguinte, é gastar bem, é ser mais certeiro nas contratações, competente nas escolhas, não ficar perdendo tempo, não se acomodar por causa de amizade. O Diniz não foi demitido ainda porque o presidente é amigo dele.
Qualquer outro treinador no lugar do Diniz, em qualquer outro clube grande, com esses resultados, com essa situação, com esse desempenho que tem o Fluminense em 2024, qualquer outro já teria sido demitido com qualquer dirigente profissional ou simplesmente responsável, coisa que o Mário não está sendo na condução dessa crise do Fluminense. Ele está brincando com fogo, está levando a situação ao limite. O Fluminense está longe de ser o favorito para amanhã. O Flamengo é o grande favorito. Se acontecer a lógica, né, a gente torce para que não aconteça a lógica, mas se der a lógica, o Fluminense vai perder feio do Flamengo amanhã. E o Mário está achando que não tem problema esticar essa corda mais um pouco, perder mais uma semana, perder mais uma rodada, de repente vai levar a permanência do Diniz até o jogo contra o Vitória, semana que vem, como uma última chance. E aí, se não ganhar nem do Vitória no Maracanã? Aí, aí vai demitir. Sim, mas aí perdeu mais 2, 3 jogos onde poderia ter pontuado. Gente, a situação é muito grave já na pontuação. Matematicamente, é só você fazer a projeção do que falta jogar, de onde estão já os times que estão fugindo dessa situação e principalmente o desempenho que eles têm hoje. E quando tirar o Diniz, Mário vai continuar com essa mentalidade da amizade, da panela, de trazer treinador com quem ele se dá, de quem ele gosta, pessoalmente, ou daí Helman, Barroca, Anderson Moreira, é essa a mentalidade? Serão essas as opções? Se não acordar, se não for profissional, se não seguir a tendência de buscar novos nomes em ascensão no cenário nacional ou mundial, o Mário vai morrer abraçado com esse troço e vai enlamear a própria gestão dele. E já está repleta de erros, repleta de motivos para serem contestados. Se cair com o Fluminense, será a maior vergonha, não da gestão dele, a maior vergonha da história do clube. Um time campeão da Libertadores ser rebaixado no ano seguinte. Que Deus ajude o Fluminense nesse domingo. Que dê alguma inspiração a esses jogadores. E que dê sabedoria e competência a quem está precisando.